Você já sentiu que algo está te observando mesmo quando está sozinho? E se eu te dissesse que aquilo que você sente como apenas uma sensação passageira, uma mera intuição, pode na verdade ser algo muito mais sombrio? Algo que se esconde à vista de todos, esperando o momento certo para se revelar. E o pior, está mais perto de você do que imagina. O que você acha ser apenas um jogo da mente, na verdade, pode ser a presença de algo que não pertence a este mundo. Algo que por muito tempo foi ignorado, mas agora está começando a se manifestar, deixando um rastro de mistério por onde passa. Prepare-se, porque o que você verá aqui hoje não é para os fracos. Nos próximos minutos, você será levado a conhecer relatos que desafiam a razão e a lógica. Histórias que muitos preferem não ouvir. Relatos que falam de encontros com o desconhecido, de entidades que se escondem nas sombras e que, ao contrário do que imaginamos, não têm medo de se revelar. Mas fique atento. O penúltimo segredo que será revelado neste vídeo pode ser a chave para tudo, e você não vai querer perder isso. Comente abaixo se já sentiu algo estranho ao seu redor, algo que não consegue explicar, e se comprometa com o desconhecido. Ao comentar, você estará se preparando para encarar os mistérios que serão revelados aqui. Não se esqueça de curtir este vídeo. O YouTube ajudará a espalhar esta mensagem para mais pessoas que precisam conhecer os segredos que estamos prestes a desvendar. Fique comigo até o final, porque o que está por vir vai mexer com sua percepção do que é real e do que está escondido à vista de todos. Se você está ouvindo isso, significa que eu já não estou mais aqui. Não sei o que aconteceu comigo. Ou melhor, sei. E é por isso que estou deixando essa carta. Meu nome é Eduardo. Tenho 38 anos, sou casado e sempre fui um homem trabalhador. A vida nunca foi fácil, mas nos últimos meses as coisas estavam piorando. As contas se acumulavam, os cobradores ligavam sem parar, e eu sentia que não tinha mais saída. No trabalho, meu amigo Caio percebeu meu desespero. Ele sempre teve uma vida simples, mas de repente começou a aparecer com um carro novo, roupas caras e até falando em comprar uma casa. Um dia, quando estávamos sozinhos, ele me contou sobre um altar no meio da mata, perto do caminho para o trabalho. Disse que fez um pedido lá, e de uma hora para outra sua vida mudou. Dinheiro começou a aparecer, oportunidades surgiram, e tudo ficou mais fácil. Eu ri. Achei que ele estava brincando. Mas quando vi minha esposa chorando por não ter dinheiro para pagar o aluguel, algo dentro de mim estalou. Não contei para ninguém, só fui. Quando cheguei lá, o cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Um cheiro forte, azedo, de carne podre misturada com cachaça e cigarro. No meio da clareira, um altar. Nunca vi nada igual. Uma pedra escura, manchada, e em cima dela, uma cabeça de bode já apodrecendo. Moscas rodavam em volta, e o ar parecia mais pesado, como se o lugar inteiro estivesse vivo. Meu coração batia forte. Senti um arrepio subindo pelas costas, mas eu já tinha chegado até ali. Falei em voz baixa o que eu queria. Pedi dinheiro, uma vida melhor. Quando me virei para sair, senti um leve ardor na mão. Um espinho me cortou. Só um pequeno arranhão, mas vi uma gota do meu sangue cair sobre a pedra. Na hora, não pensei em nada. Apenas fui embora. Nos dias seguintes, minha vida mudou. O dinheiro começou a aparecer. Meu chefe me deu um aumento inesperado. Um parente distante morreu e me deixou uma pequena herança. Tudo parecia perfeito. Até que, uma madrugada, acordei com um barulho alto. Era como se alguém estivesse batendo na parede do meu quarto. Levantei, olhei pela casa. Nada. Mas aquele cheiro podre, estava dentro da minha casa. Depois daquela noite, minha vida virou um inferno. Parei de dormir. Quando fechava os olhos, sentia alguém ao meu lado, respirando no escuro. O cheiro ficava cada vez mais forte. A comida não tinha gosto. Minha esposa perguntava o que estava acontecendo comigo, mas eu não sabia explicar.
No trabalho, Caio nunca mais apareceu. Perguntei aos colegas. Ninguém sabia de nada. Um deles até perguntou: Caio? Quem é Caio? Como se ele nunca tivesse existido. Foi aí que percebi. Aquilo que me deu dinheiro estava cobrando o preço. Senti que estava sendo observado. Cada sombra parecia ter olhos. Cada barulho me fazia tremer. Meu próprio reflexo no espelho parecia errado, como se estivesse me esperando piscar para se mexer sozinho. Não aguentei mais. Sabia o que tinha que fazer. Estou indo ao altar agora. Tentar desfazer o pedido. Sei que não vai ser tão fácil assim. Sei que talvez não volte. Se alguém encontrar essa carta, apenas me esqueçam. E por favor, nunca façam um pedido naquele lugar. Há algo profundamente perturbador sobre cemitérios, algo que, se você prestar atenção, pode sentir. Mas o que acontece quando você vai a um cemitério, não por um simples passeio, mas por algo muito mais macabro? Foi uma noite fria e chuvosa, quando decidi visitar o cemitério perto da minha casa. Sempre tive uma curiosidade mórbida por esses lugares, mas nunca imaginei o que realmente encontraria lá. A chuva batia forte, e as únicas luzes eram as das lanternas que eu levava. Quando entrei no cemitério, a sensação de desconforto foi instantânea. Havia algo no ar, como se os mortos estivessem observando cada movimento meu. O silêncio era absoluto, mas algo estranho estava acontecendo. Eu comecei a ouvir sussurros, baixinho, como se alguém estivesse me chamando. No começo, pensei que era o vento, mas não havia vento. Olhei ao redor e entre as lápides vi uma figura, uma sombra, uma silhueta que não parecia humana. O mais aterrorizante foi quando ela se virou para mim e pela primeira vez em toda a minha vida, senti um calafrio profundo. A figura estava sorrindo de uma forma que não era humana. Eu não consegui me mover. O terror me paralisou. Então, a figura desapareceu na neblina. Eu corri para fora do cemitério e nunca mais voltei. Mas o que é pior é que desde aquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer em minha casa. Portas se fechando sozinhas, passos ecoando na casa, e uma sensação constante de estar sendo observado. Como se algo tivesse vindo de lá, do cemitério, e agora estivesse em minha casa. E o que mais me aterrorizava? Eu sabia que algo ainda estava esperando para se revelar. Você já se perguntou o que acontece quando alguém desrespeita o descanso eterno de uma pessoa? Existe um mistério sinistro quando mexemos com o que deveria permanecer intocado, mas o que acontece quando isso se volta contra nós? Eu trabalhava como jardineiro em um cemitério, e uma das minhas tarefas era cuidar dos túmulos e fazer a manutenção do local. Um dia, recebi a ordem de remover uma lápide antiga que estava danificada. Era um trabalho simples, ou pelo menos parecia ser. Quando eu e um colega começamos a tirar a pedra, algo estranho aconteceu. O solo abaixo dela estava úmido, mas não era normal. Era como se estivesse fervendo, com uma umidade estranha que parecia sair do fundo da terra. Quando conseguimos levantar a lápide, uma sensação pesada tomou conta de mim. A terra abaixo do túmulo estava quebrada, como se algo tivesse se movido ali. E então, eu vi. Havia marcas, como se algo tivesse saído dali. Mas o mais perturbador era o cheiro. Um cheiro pútrido, como se alguém estivesse ali, bem abaixo, de nós esperando. Meu colega e eu tentamos cobrir o buraco, mas naquele momento, a terra começou a se mover sozinha, como se estivesse se fechando ao redor de algo. O chão vibrou e um grito baixo e distante ecoou entre as árvores. Eu olhei para meu colega, e os dois sentimos o mesmo. O medo. Algo estava se levantando daquele túmulo. Algo que nunca deveria ter sido perturbado. Deixamos a cova como estava, e saímos rapidamente do cemitério. No entanto, durante a noite, comecei a ouvir um som baixo, como se alguém estivesse cavando debaixo do meu quarto. Uma sensação de peso sobre mim, como se aquela presença estivesse ali, esperando para voltar à vida, ou para buscar quem a despertou. Às vezes, o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que qualquer grito. Mas o que acontece quando esse silêncio parece ter vida própria?
quando ele se torna algo que observa você, esperando para fazer sua próxima movimentação. Era uma tarde comum e eu estava passeando pelo cemitério, como fazia de vez em quando, apenas para refletir e passar o tempo. Eu gostava do silêncio que o lugar oferecia. Porém, naquele dia, algo estava errado. Não era o tipo de silêncio reconfortante que eu costumava encontrar ali. Era pesado, sufocante. Uma quietude estranha pairava sobre o local. Enquanto caminhava entre as sepulturas, comecei a perceber algo. Havia uma lápide, mais antiga do que as outras, afastada na extremidade do cemitério. Ela sempre foi de difícil acesso, coberta por musgo e enredada com raízes de árvores. Algo me chamou, como se a lápide estivesse me observando. Decidi me aproximar. Quando toquei na pedra, um arrepio percorreu minha espinha. A sensação foi indescritível, como se a pedra estivesse viva. Nesse momento, ouvi um som baixo, como um sussurro que se originava de dentro do túmulo. A princípio, pensei que fosse a natureza, mas o som não vinha do vento ou dos animais. Ele parecia um pedido de ajuda, um grito de algo que não deveria estar ali. De repente, o vento parou completamente. O cemitério estava mais quieto do que nunca. Mas então, como se o próprio silêncio tivesse vida, ele se transformou em algo ameaçador. Cada movimento que eu fazia parecia amplificado, ecoando no vazio. Olhei para trás e não havia mais ninguém. Só eu e aquela presença imensa de quietude, esperando para se manifestar. Quando voltei para minha casa naquela noite, o silêncio me seguiu. Fechei as janelas, apaguei as luzes, mas ele estava lá, em cada canto. Um silêncio estranho, como se algo ou alguém estivesse me vigiando. Como se a presença do cemitério tivesse se movido comigo. Há algo muito estranho em como as coisas podem parecer normais, até que, de repente, algo inusitado se revela. Mas o que você faria se visse algo inexplicável em um cemitério? Algo que claramente não pertence a esse mundo. Eu trabalhava como vigia noturno em um cemitério afastado, um trabalho solitário, mas pacífico. Às vezes a solidão é confortável, principalmente quando tudo o que você tem para fazer é vigiar e garantir que nada acontecesse durante a noite. Mas uma noite, tudo mudou. Era uma dessas noites em que o clima estava pesado. A lua estava escondida por nuvens escuras e eu podia sentir a umidade no ar. Eu fazia meu turno normalmente, andando pelas alamedas entre as sepulturas, observando o que parecia ser uma quietude normal. Mas, quando passei perto de um antigo mausoléu, algo chamou minha atenção. A porta do mausoléu estava entreaberta. Isso era estranho, porque estava sempre trancada. Decidi me aproximar para investigar, e ao olhar para dentro, vi algo que me fez parar completamente. Lá, no fundo, havia uma figura escura, alta, vestindo uma capa preta, que estava de costas, observando as lápides. Eu congelei. Não conseguia me mover. Não era humano. Sua presença emanava uma sensação de perigo iminente, algo que eu não conseguia compreender completamente. Tentei chamar por ele, mas a voz não saía. Eu estava preso, como se uma força invisível me segurasse no lugar. A figura virou lentamente, e eu vi o que parecia ser um rosto encoberto por uma máscara. Mas o que mais me aterrorizou foi que seus olhos estavam completamente brancos, como se não houvesse vida ali. Não houve palavras nem movimentos. A única coisa que senti foi um calor gelado me invadindo, como se uma força sobrenatural estivesse prestes a tomar conta de mim. De repente, a figura desapareceu na escuridão, deixando para trás uma sensação de terror que não consigo explicar. Eu corri para a porta do vigia, mas enquanto corria, os ventos começaram a uivar de uma maneira que nunca ouvi antes. Era como se o próprio cemitério estivesse tentando me avisar. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Eu não sabia o que era aquele ser, mas desde então, sempre que passo pelo mausoléu, sinto uma presença. Uma sensação de que ele ainda está ali, esperando. Mas o mais perturbador de tudo é que todas as noites posso ouvir passos atrás de mim. Mas quando olho, não há ninguém. Perder um ente querido é uma dor que todos nós conhecemos. Mas e se, depois de anos,
esse ente querido retornasse? E se ele voltasse de um jeito que desafiasse toda a lógica e explicação? Eu estava no cemitério para visitar a sepultura de um amigo que havia falecido tragicamente em um acidente. Fazia anos que ele se foi, mas o sentimento de perda ainda estava ali, sempre presente, me lembrando da dor. Era uma tarde tranquila, com o sol se pondo, criando uma sombra longa sobre as sepulturas. Eu fiquei ali sozinho, refletindo. De repente ouvi passos atrás de mim. A princípio, pensei que fosse outro visitante do cemitério, mas quando olhei para trás não vi ninguém. Decidi ignorar, mas, à medida que a sensação de desconforto aumentava, percebi que a presença estava mais perto. Eu podia sentir, como se alguém estivesse me observando. Então uma voz familiar chamou meu nome. Eu congelei. A voz era inconfundível. Era a voz do meu amigo, aquele que eu havia enterrado anos atrás. João, ele sussurrou com um tom de saudade. A sensação foi de gelo em minhas veias. Não podia ser ele. Ele estava enterrado a apenas alguns metros de onde eu estava, e eu sabia que seu corpo não poderia retornar. Eu virei lentamente e, para minha surpresa, vi alguém se aproximando com a mesma aparência de quando ele estava vivo. Seu rosto era o de meu amigo, mas algo estava errado. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e seu corpo parecia flutuar, como se não estivesse realmente tocando o chão. Ele estava sorrindo, mas não era um sorriso amigável. Era como se ele soubesse algo que eu não sabia. Eu estava paralisado, sem conseguir fazer nada. A cada passo dele, eu sentia como se estivesse sendo puxado para um lugar que não era deste mundo. Quando ele chegou perto o suficiente para que eu pudesse tocá-lo, algo dentro de mim gritou para que eu fugisse, e foi o que fiz. Corri para fora do cemitério sem olhar para trás. Desde então, não consegui mais voltar lá. Mas, todas as noites, ainda ouço a voz dele me chamando de longe, como se estivesse tentando me puxar de volta para aquele lugar, um lugar onde ele agora habita. E o mais assustador? Em minhas noites de insônia, juro que posso ouvir seus passos ao longe como se ele estivesse me seguindo, esperando pelo momento certo para me encontrar novamente. Algumas coisas não podem ser explicadas, e o som de uma voz no meio da noite pode ser uma das mais perturbadoras. Mas, e se essa voz não fosse de alguém que você conhece, mas sim de um desconhecido, vindo do além? Eu sempre fui uma pessoa cética. Nunca acreditei em histórias de fantasmas ou espíritos, sempre achei que eram apenas invenções da mente. Mas isso mudou depois daquela noite. Estava em casa sozinho, quando ouvi uma voz. No começo pensei que fosse da televisão ou de um rádio desligado, mas a voz soou tão clara e tão real que não pude ignorá-la. A voz chamou meu nome e eu não reconhecia o tom. Era uma voz rouca, quase sussurrante, mas com uma urgência que me fez parar tudo o que estava fazendo. Fui até a sala onde estava a TV desligada e o rádio fora de alcance. Não havia ninguém em casa. A voz estava vindo de algum lugar, mas de onde? Eu voltei para o meu quarto e, de repente, ouvi novamente. Só que dessa vez a voz estava mais alta, mais clara e parecia vir da parede. "Ajude-me", ela disse. Eu não sabia o que fazer. Pensei que fosse um alarme, alguma falha elétrica, mas algo em mim dizia que não era isso. A voz continuou, repetindo palavras que pareciam de uma pessoa desesperada. "Ajude-me, você tem que me ouvir." O terror começou a tomar conta de mim, e eu não sabia como reagir. Olhei para os meus lados, mas não vi nada. O som ecoava, mas não havia ninguém ali. Fui até a parede, com a sensação de que algo estava me observando. Eu toquei a superfície fria, e no momento em que o fiz, a voz se calou de repente. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador do que o som. O medo me paralisou, e eu sabia que não estava mais sozinho em minha própria casa. Desde aquela noite, a voz nunca mais voltou, mas a sensação de que algo me observa nunca se foi. Toda vez que fecho os olhos, sinto que estou sendo chamado, como se aquele ser estivesse esperando que eu o ajudasse. E não consigo parar de me perguntar quem estava falando e o que queria. Existem lugares que não são feitos para ser visitados, cemitérios que não são apenas locais de descanso,
mas prisões para algo muito mais terrível. E se você descobrisse que há cemitérios que são melhor deixados esquecidos? Há algum tempo, ouvi falar de um cemitério abandonado longe da cidade, onde dizem que coisas estranhas aconteciam. Sempre ouvi histórias, mas nunca dei muita atenção até que um grupo de amigos decidiu ir até lá para conferir por nós mesmos. Era uma velha lenda local, mas a curiosidade nos levou até lá. Chegamos ao cemitério ao cair da noite. A entrada estava enferrujada, coberta por raízes de árvores que pareciam querer bloquear a passagem. A primeira coisa que percebi foi o silêncio absoluto. Não havia sons de animais, nada. Apenas o som de nossas respirações e passos. O ar estava denso, como se o próprio ambiente estivesse esperando por algo. Andamos entre as sepulturas e encontramos lápides antigas, algumas quebradas, outras parcialmente enterradas. Mas foi quando chegamos à parte mais distante do cemitério que algo inexplicável aconteceu. Uma neblina espessa se formou de repente, cobrindo tudo ao nosso redor. Começamos a ouvir sussurros baixos, como se várias vozes estivessem falando, ao mesmo tempo. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Era como se alguém estivesse sufocando minhas palavras. E então, algo mais surgiu. Uma figura, ou melhor, uma sombra se moveu entre as lápides. Ela não tinha forma definida, apenas um contorno escuro que se aproximava cada vez mais de nós. Cada passo que dava, o chão parecia tremer. Eu tentei puxar meus amigos para longe, mas ninguém parecia me ouvir. Eles estavam fixos, como se estivessem hipnotizados pela presença que se aproximava. A figura se aproximou até estar ao nosso lado e com um sussurro gélido disse: "Vocês não deveriam estar aqui." Nesse momento, a neblina se dissipou tão rapidamente quanto apareceu, e o cemitério voltou a ser quieto e vazio. Corremos para fora o mais rápido que pudemos, mas a sensação de estar sendo observado nunca se foi. O mais estranho, quando olhei para trás, não havia mais nenhum sinal do cemitério, como se ele tivesse desaparecido, sumido do mapa. Até hoje, sinto como se aquela figura estivesse me seguindo. E cada vez que vejo uma neblina espessa se formar, meu corpo inteiro fica paralisado, como se soubesse que o cemitério está mais perto do que imagino. Você acredita que existe um segredo enterrado no fundo de um cemitério? E se eu te dissesse que alguns segredos nunca devem ser revelados, porque as consequências podem ser catastróficas? Quando fui trabalhar em um cemitério antigo, ouvi rumores sobre um túmulo no fundo do local, perto de uma árvore velha e retorcida. A lenda dizia que uma figura sombria guardava esse túmulo e que ninguém deveria se aproximar dele, pois quem tentasse poderia desaparecer sem deixar vestígios. Mas como todo jovem curioso, eu não resisti. Certa noite, decidi explorar a área. Cheguei até o ponto onde a árvore estava, com suas raízes se espalhando e se entrelaçando com as pedras da sepultura. A lápide era diferente das outras, feita de um material escuro que parecia absorver a luz ao redor. Quando coloquei minha mão sobre ela, uma sensação de frio extremo tomou conta de mim e o ar ao redor parecia vibrar. De repente, uma voz rouca e baixa falou ao meu ouvido: "Você não deveria ter vindo." Congelei, sentindo o terror tomar conta do meu corpo. Quando olhei para trás, não vi nada, mas a sensação de estar sendo vigiado era esmagadora. Decidi me afastar, mas antes de virar para ir embora, ouvi um estrondo vindo de dentro do túmulo, o som de algo pesado sendo arrastado, como se o próprio chão estivesse sendo aberto. Tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Foi quando vi, à distância, uma sombra se movendo entre as árvores, algo com uma presença tão densa que parecia prender o ar. Finalmente consegui me libertar daquele lugar e corri de volta para o posto de vigia. Mas quando cheguei em casa, percebi algo assustador. Uma marca de mão, feita com algo viscoso e frio, estava na minha porta, como se alguém, ou algo, tivesse me seguido até lá. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas todas as vezes que fecho os olhos, posso ouvir o som de algo arrastando-se sob a terra, esperando para sair, esperando para me encontrar.
Bloco 10. Encerramento e chamada para a ação. Você chegou até aqui. Você ouviu os relatos, sentiu o calafrio na espinha e experimentou um pequeno vislumbre do que muitos temem, mas poucos têm coragem de encarar. Agora, você sabe algo que muitos não sabem, algo que vai acompanhá-lo por um bom tempo. Comente abaixo. Eu vi o que não deveria ver. Se teve coragem de acompanhar até o fim. E, se você achou essas histórias tão aterrorizantes quanto eu, compartilhe com seus amigos. Deixe-os experimentar o desconhecido, aqueles segredos que só os corajosos têm o poder de desenterrar. O que está oculto à vista de todos pode mudar tudo o que você sabia sobre o mundo. Agora, feche os olhos, respire profundamente e sinta o silêncio que ficou. O terror não acabou. Está esperando, à espreita, para revelar-se a quem ousar procurar mais. Você acredita que existe um segredo enterrado no fundo de um cemitério? E se eu te dissesse que alguns segredos nunca devem ser revelados, porque as consequências podem ser catastróficas? Quando fui trabalhar em um cemitério antigo, ouvi rumores sobre um túmulo no fundo do local, perto de uma árvore velha e retorcida. A lenda dizia que uma figura sombria guardava esse túmulo e que ninguém deveria se aproximar dele, pois quem tentasse poderia desaparecer sem deixar vestígios. Mas como todo jovem curioso, eu não resisti. Certa noite, decidi explorar a área. Cheguei até o ponto onde a árvore estava, com suas raízes se espalhando e se entrelaçando com as pedras da sepultura. A lápide era diferente das outras, feita de um material escuro que parecia absorver a luz ao redor. Quando coloquei minha mão sobre ela, uma sensação de frio extremo tomou conta de mim, e o ar ao redor parecia vibrar. De repente, uma voz rouca e baixa falou ao meu ouvido. Você não deveria ter vindo. Congelei, sentindo o terror tomar conta do meu corpo. Quando olhei para trás, não vi nada, mas a sensação de estar sendo vigiado era esmagadora. Decidi me afastar, mas antes de virar para ir embora, ouvi um estrondo vindo de dentro do túmulo. O som de algo pesado sendo arrastado, como se o próprio chão estivesse sendo aberto. Tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Foi quando vi, à distância, uma sombra se movendo entre as árvores, algo com uma presença tão densa que parecia prender o ar. Finalmente, consegui me libertar daquele lugar e corri de volta para o posto de vigia. Mas quando cheguei em casa, percebi algo assustador. Uma marca de mão, feita com algo viscoso e frio, estava na minha porta, como se alguém ou algo tivesse me seguido até lá. Até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas todas as vezes que fecho os olhos, posso ouvir o som de algo arrastando-se sob a terra, esperando para sair, esperando para me encontrar. Você chegou até aqui. Você ouviu os relatos, sentiu o calafrio na espinha e experimentou um pequeno vislumbre do que muitos temem, mas poucos têm coragem de encarar. Agora, você sabe algo que muitos não sabem, algo que vai acompanhá-lo por um bom tempo. Comente abaixo, eu vi o que não deveria ver, se teve coragem de acompanhar até o fim. E, se você achou essas histórias tão aterrorizantes quanto eu, compartilhe com seus amigos. Deixe-os experimentar o desconhecido, aqueles segredos que só os corajosos têm o poder de desenterrar. O que está oculto à vista de todos pode mudar tudo o que você sabia sobre o mundo. Agora, feche os olhos, respire profundamente e sinta o silêncio que ficou. O terror não acabou. Está esperando à espreita para revelar-se a quem ousar procurar mais.